Pronto. Pronto, podemos prosseguir. Acho que a doutora Silvana já pode começar, né? Ok, aí a Érica que vai compartilhar os slides, então? Isso, já compartilho, só um minutinho. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a doutora Tatiana Magalhães aqui pelo convite, a doutora Adriana Gaspari, né, que é a presidente da subseção, não sei se ela está aqui presente, mas eu já também gostaria muito de agradecer. É uma honra hoje estar aqui compartilhando com a minha colega, a doutora Andréia Rossi, para a gente falar sobre esses dois temas super importantes aqui para a advocacia aqui de Franco da Rocha, e acredito que da região. E é uma alegria de estar aqui, ter também aqui a doutora Érica Baresi, né, que é membro junto conosco ali da comissão estadual, a minha querida doutora Maura, né, eu falo para ela que ela para mim é um espelho, sempre falo isso para ela, eu tenho uma admiração muito grande por ela, né, sigo ela desde o início da minha carreira, alegria muito grande. Vamos esperar a doutora Érica começar a compartilhar a tela para a gente bater esse papo aqui sobre esses dois. Calma aí, tô baixando aqui, rapidinho, um minutinho só. Enquanto isso, eu vou falando aqui que eu estou representando a diretoria, inclusive, eu sou secretária-geral da subseção. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer, inclusive, a disponibilidade da doutora Silvana e da doutora Andréia por virem até aqui para bater esse papo conosco sobre esse assunto que é tão importante, que é o guichê virtual e o INSS digital. Também quero agradecer aqui a presença, estou vendo alguns colegas de Itaquera, estou vendo aqui a doutora Isabel, a doutora Maura, então é uma honra tê-los aqui também conosco. Estou vendo aqui os colegas da nossa subseção, fico feliz de que estejam aqui participando conosco. Eu não estou conseguindo abrir o material aqui. Tem que ter emoção, né? Senão. Era aí, gente, exatamente. Se não for com emoção. Eu já baixei, mas eu não sei porque ele não está abrindo aqui, né? Enquanto isso, Érica, eu vou dar um recadinho que eu acabei esquecendo. Bora. As perguntas, quem tiver perguntas, quiser fazer perguntas, pode colocar no chat, que no final da palestra as doutoras vão responder, tá bom? A gente vai ficar acompanhando o chat, e aí podem colocar as perguntas, a gente vai anotando aqui, e no final a gente repassa aqui para as nossas palestrantes, para que elas possam responder aí para vocês. Gente, enquanto a doutora Érica está ali, né, vendo como compartilhar, eu gostaria de, desde já, convidar também os colegas que ainda não acompanham, né, a comissão estadual lá no Instagram. Nós temos nosso Instagram, depois a gente vai compartilhar ali o material, acho que a gente vai disponibilizar para a doutora Tatiana e ela vai passar aí para os colegas. No Instagram nós temos constantemente... Aqui. Lá no Instagram da nossa comissão, da comissão estadual, nós temos diariamente posts que falam sobre temas bastante relevantes, né? Mudou alguma coisa, uma portaria nova, né? No instalar de dedos, né? A nossa presidente ali já manda fazer o post, a gente disponibiliza, então, dúvidas que os colegas têm, a gente procura também estar respondendo por meio de posts ali, que ajuda bastante a advocacia. Então, eu convido a todos, para mandar material, como eu já disse, também vou colocar aqui no chat, para que vocês acompanhem ali o Instagram da comissão, né, e se mantenham atualizados, acompanhem a nossa página. E também, às terças-feiras, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos lives maravilhosas. Ontem nós tivemos uma. Eu não advogo no regime próprio, mas olha que eu fiquei assim, pensando, falei, meu Deus do céu. Sabe, foram com duas profissionais maravilhosas que ontem ali palestraram. Então, assim, convido desde já a todas as terças-feiras, né, acompanhar as nossas lives ali.
tratando sobre temas bastante relevantes. Salvo engano, eu tenho até que ver aqui, mas acho que a próxima vai até com a doutora Maura, não é isso, doutora? Ou não, eu estou equivocada. Desculpa, Silvana, eu não entendi. Fala de Eu novo. falei, eu salvo engano, acho que a próxima live é com a doutora ou eu estou equivocada? Eu acho que ainda não é? Tem tanta coisa acontecendo que eu acho que ainda não é, mas se for, eu acho que é uma que será com o doutor Alberto Patini e a Josiane Zanardi, não é? Mas eu acho que é mais para o final do mês, viu? Então, desde já, eu vou fazer um levantamento aqui enquanto as meninas falam aqui do que tem pendente de live e já vou te posicionando aqui, tá bom, Silvana? Ok, obrigada. Tá? Então, fica desde já o convite, né, para todos estarem ali acompanhando a gente, né, todas as terças-feiras. Tá? Aí. Eu passei a bola para a Tatiana, gente, porque eu não sei o que aconteceu aqui, eu não consegui baixar o material, então, mas espera aí, eu passei a bola para a Tati. Conseguiu baixar, Tati? Eu consegui baixar, agora eu vou tentar então compartilhar. eu não estava conseguindo baixar, não sei o que aconteceu no computador, acho que travou o PowerPoint aqui, peço desculpas para vocês. Mas foi bom que a gente aproveitou aqui e deu os recadinhos relacionados aí à comissão, ao Instagram da comissão, sigam mesmo todas as novidades de legislação, quando o meu INSS não está funcionando, quando o SAG não está funcionando, está tudo lá, a gente procura manter atualizadíssimo, e as lives também. Lá também tem as informações sobre os eventos, congressos, webinars, tudo que a comissão está trabalhando, então acompanhem por lá, porque tem muito material interessante, informação quentinha sempre, para a gente que atua aqui no Previdenciário, que sabe que todo dia, toda hora muda tudo, é uma inconstância que a gente vive. Então, acompanhar o Instagram da comissão faz toda a diferença para se manter atualizado. Deu certo? Então. Baixar, baixou. Se vocês quiserem, mandem para cá, meninas, que aí eu fico como host de boa. Eu consegui compartilhar a tela, fui eu que compartilhei. Agora eu vejo, eu não sei se eu consigo. Tá tudo perfeito, para mim parece perfeito. Deixa eu ver só se eu consigo mudar aqui o slide. Se eu mudar o slide, vai? Colocado aqui para. Foi? Vai. Então, beleza. Mas você tem que colocar no modelo apresentação mesmo, senão aparece o que a gente escreveu atrás, o texto. Sim? Aí sim. Perfeito. Ótimo. Então, tá bom. Maravilha, tá no primeiro slide agora. Valeu. Tá bom, gente. Agora vamos conseguir prosseguir com a palestra. Bora lá, né? Falando, né? Então, como nós já dissemos desde o início, nós vamos hoje falar um pouco aí sobre o INSS Digital, guichê virtual, né? O INSS Digital se trata de um acordo de cooperação técnica, né? Assinado em 2018. E por incrível que pareça, né? Tem muitos colegas, né, que desconhecem, né? Desconhecem essa ferramenta, conhecem inclusive até o guichê virtual. Ontem nós tivemos uma reunião com a gerência da PS, né, da agência aqui de Itacoaxetuba, e ele relatou, né, que muitos colegas comparecem na agência para realizar serviços, solicitar serviços que eles poderiam estar utilizando, né, por meio do INSS Digital, por meio do guichê, e que não utiliza por falta de conhecimento, né? Então, o acordo de cooperação técnica, o INSS Digital é o acordo de cooperação técnica, que foi firmado em 2018, né, pelo nosso querido José Roberto Sodero, né? E ele tem por objetivo, né, fornecer aos advogados, possibilitar aos advogados, né, solicitar vários pedidos, né? E como é que a gente faz essa adesão? Você pode passar a tela, por favor? Esse acordo ele é firmado entre o INSS, entre a OAB do Estado, no caso OAB de São Paulo, mais o INSS do Estado. Então, cada seccional, cada estado, na realidade,
ele tem o seu acordo de cooperação técnica. Então, os requisitos, os serviços oferecidos, eles não são os mesmos, eles mudam, né? Cada estado, ele tem os seus requisitos próprios e tem os seus serviços próprios. Então, no estado de São Paulo, a gente tem dois requisitos para os advogados poderem aderirem a esse acordo, que é estar adimplente junto à OAB e não ter não estar respondendo por nenhuma punição junto ao Tribunal de Ética, né? E como que funciona essa adesão? Acho que tem um outro slide, né? O anterior, por favor. Não, o outro. Deixa eu vou olhando aqui pelo meu acompanhante quais que são, né? Esse daqui. Não, é o anterior. É o segundo slide, por favor. Isso, né? Como é que a gente faz a adesão? O colega, né, a pessoa, ela tem que entrar nesse site que vocês estão vendo aí, né? www.oab.org.br, serviço.inss digital. Lá ele vai preencher os formulários, né? Depois que ele preenche os formulários, essas informações, elas são encaminhadas à OAB, né? A OAB, ela verifica se a pessoa preenche os requisitos, ou seja, se ela está adimplente junto à OAB, se ela não está respondendo a nenhuma punição junto ao Tribunal de Ética, para então ela encaminhar a data prévia, que ela vai gerar ali a senha provisória. Eu tenho por hábito, né, sugerir aos colegas que antes de fazer essa solicitação, lá no site da OAB, a gente tem uma opção de solicitar uma certidão para verificar como que a pessoa está em relação à mensalidade junto à OAB. Isso por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela pensa que ela está adimplente, que não está devendo nada. Mas aí ela tem uma contribuição, uma parcela de uma mensalidade, por exemplo, que ela ficou devendo lá em 2018. Né? E aí ela esquece que ela tem essa parcela pendente, ela faz a solicitação, só que essa pendência ela vai ser impedimento para poder gerar, fazer o cadastro dela, a adesão dela junto ao INSS digital. Então, eu sempre falo para o colega, olha, antes de você preencher o formulário, vai no site da OAB, né, emite essa certidão e verifica se está tudo ok, se não tem nenhuma pendência, entendeu? Por quê? Porque hoje, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas hoje não está tão rápido para solicitar, para fazer essa adesão. Então, muitas vezes a pessoa ela faz todo o processo, aguarda durante um tempo, e depois de praticamente meses, ela verifica que está impossibilitada porque ficou devendo uma parcela, né, alguns anos atrás, e por esquecimento ela deixou de pagar. Né? Então, eu sempre peço ao colega, entra lá, emite essa certidão, verifica se está tudo ok, porque na certidão aparece que não há nenhuma pendência até aquela data, e aí ela pode fazer a solicitação. Mas eu estou devendo, e aí? Né? Não posso, então, estou devendo 2 anos, não posso, então, aderir ao convênio? Pode sim. O colega pode ir lá, fazer um acordo, um parcelamento, né, referente a esse débito, e com o pagamento da primeira parcela, ela já pode também requerer adesão a esse convênio. A diretoria atual, ela tem aí possibilitado uma flexibilidade para que os colegas possam pagar os débitos, né, junto à OAB. Né? Então, a gente, e aí não precisa, como eu disse, quitar tudo para poder já aderir a esse serviço maravilhoso que nós temos, essa ferramenta maravilhosa que nós temos, tá? Então, em resumo, a pessoa entra nesse site, né?
é encaminhado para a OAB, ela vai fazer essa análise para ver se a pessoa ela preenche esses 2 requisitos, que são estar adimplente junto à OAB ou com parcelamento ali em dia, mesmo sem débito, mas está ali adimplindo, e que não tem nenhuma punição junto ao Tribunal de Ética. Depois de ser encaminhado para a data prévia, que aí gera a senha provisória, que é uma senha provisória, porque quando a gente recebe, a gente tem que alterar essa senha, e a pessoa já pode começar a usar o serviço. Mas o que acontece hoje, né? Pode passar um pouquinho, por favor? Esse aqui? O anterior, isso, Érica, obrigadão. O que acontece hoje, né? Quando a gente entra lá para preencher o formulário, lá diz que em 10 dias úteis nós vamos receber essa senha, né? Mas isso, infelizmente, não está acontecendo, né? A OAB, hoje, nós temos uma demanda muito grande de solicitação de cadastro no INSS digital, né? Isso acabou também ocorrendo por vários fatores, né? Um deles foi, a gente soube, né, que alguns meses atrás a gente teve aquela notícia maravilhosa sobre a possibilidade da revisão da vida toda, e aí muitos advogados, né, se interessaram, até advogados que não atuam na área previdenciária, e, né, começaram a fazer esse cadastro. Isso, a gente trouxe uma demanda grande. E, além disso, quando iniciou o INSS Digital lá atrás, né, a gente tinha um convênio com a IBM e todo o processo ele era feito por meio de robô, né? Então, era muito rápido o processo. Só o que acontece, né? Em 2021, venceu esse convênio, né? E hoje ele é feito de forma manual, né? Então, nós tínhamos um servidor que fazia esse processo, mas os imprevistos acontecem. Então, a pessoa acabou com a questão de saúde, tendo que ficar afastada. A OAB, ela contratou um estagiário, né, que começou a fazer o serviço. Eu soube até esses dias atrás que o estagiário também ficou doente, teve que ficar afastado. E, além disso, né, como todos nós sabemos, a gente está tendo uma instabilidade muito grande no sistema, né? Salvo engano, acho que nos últimos dias aí, nós tivemos, no último mês aproximadamente, nós tivemos durante 15 dias uma instabilidade no sistema. Então, se o sistema da DataPrev não funciona, né, não está estável, essa senha provisória também não é gerada. E a gente também não consegue, a OAB também não consegue fazer com que o serviço vá para frente. Então, isso acaba também trazendo uma demanda muito grande. Então, hoje o prazo para emissão dessa senha provisória está em torno de 2 meses, de 2 a 3 meses. Então, a gente pede aos colegas que, né, se você fez o cadastro agora, não recebeu, se você fez o cadastro agora, tem que aguardar aí de 2 a 3 meses para poder receber essa senha provisória, por conta dessa demanda. A doutora Adriane Bramante, que é a nossa presidente, ela teve recentemente uma reunião, né, com o doutor Sica, que é o vice-presidente da seccional, e ele disse que durante aí 3 meses vai fazer os colaboradores que fazem o cadastro vão estar trabalhando em horas extras, aos sábados, para poder ver se coloca essa demanda em dia, né? Hoje, lá no site, como eu disse, consta, quando a gente faz o cadastro, 10 dias úteis, mas essa informação vai ser alterada para 30 dias úteis, tá? Então, se você fez a senha, e aí tem aproximadamente uns 2 meses e meio, e ainda não teve uma resposta, a gente pede para que vocês liguem nesse número aí que aparece na tela, que é o 3291-3777, ou encaminha um e-mail, né, para esse inss@obsp.org.br para obter mais informações, tá? Depois a doutora Andréa vai falar sobre o radar também, e se vocês não tiverem respostas, vocês podem... Érica, só vira um pouquinho lá para mim, por favor.
Se vocês não tiverem respostas, aí vocês podem fazer a reclamação no radar. Eu peço, então, aos colegas, a doutora Tatiana, aí, que anote esse e-mail, né, esse número de telefone, para que, se algum colega tiver dúvida lá na frente, puder fazer algum questionamento que não recebeu a senha, que possa, então, entrar em contato por meio desse telefone ou do e-mail, tá bom? Pode passar, por favor? Então, o INSS Digital, quando a gente começou o INSS Digital, o acesso dele era feito pelo SAG, né? Hoje nós fazemos o acesso de duas formas, pelo SAG, né, que é o requerimento, que é o anterior, se faz lá pelo site que se faz lá pelo site da OAB, a gente consegue acessar o SAG pelo site da OAB, e pelo GERID, que é o novo requerimento. Só que o SAG, ele vai ser desabilitado. Isso por quê? Né? Porque o INSS, ele não consegue, a Previdência, a Dataprev, ela não consegue dar conta da manutenção dessas duas plataformas. Né? Então, ela vai ficar só com o GERID. Eu, particularmente, não uso o GERID, eu gosto muito do SAG, né? Mas eu já vi que a maioria dos colegas preferem o GERID, que, inclusive, ele tem uma carinha assim, bem parecida com o meu INSS. Mas eu já estou começando a usar o GERID, porque o SAG não vai mais funcionar. Em breve, né, essa plataforma do SAG, ela vai deixar de existir e só vai estar funcionando ali o GERID, tá? E aí, qual que é, né, a importância da gente utilizar o GERID? A gente vê que muitos colegas, eles utilizam ainda o meu INSS. Só que o meu INSS, ele, na realidade, é do cidadão, né? Do cidadão, do segurado, né? E o GERID não. O GERID eu sempre brinco, eu falo, é a minha mini agência, né? A mini agência ali do advogado, onde nós solicitamos nossos serviços, os serviços dos nossos clientes, onde nós podemos ali fazer, poder fazer toda a análise, né, juntar os documentos, fazer nossos pedidos, cumprir exigências, né? Então, o profissional, ele tem que utilizar essa plataforma que faz parte do convênio, né, do INSS Digital, tá? Desse acordo técnico firmado entre a seccional e o INSS, tá? A gente sabe que é muito arriscado hoje em dia a gente ficar utilizando o meu INSS, porque a senha que a gente utiliza do meu INSS, que é a senha gov.br, ela não dá acesso só ao meu INSS, ela dá acesso a vários serviços, né, do cidadão, que é uma senha do cidadão. Outro dia eu estava trabalhando em casa no sábado e eu comecei a receber um monte de e-mail, né? Fulano está tentando alterar a senha, fulano está tentando alterar a senha. E aí eu liguei para ele, né? Falei assim, olha, eu vi aqui que você está tentando mudar a sua senha, né? A sua senha, né? Eu posso ajudar, porque eu acho que meu e-mail está lá. Eu sempre falo para os meninos, ó, né? Lá no começo eu acabava colocando, algo que, né, eu procuro não mais fazer, né? Sempre utilizo os dados do cliente. E aí ele me disse assim, doutor, eu estou tentando tirar o meu passaporte, olha só, e eu preciso da minha senha, né? Então, você vê como é importante essa senha, a gente utiliza a senha do meu INSS, porque a pessoa utiliza para solicitar a CNH, ela utiliza para solicitar, para baixar a carteira digital dela, ela utiliza, nesse caso do meu cliente, para a questão do passaporte. Então, assim, a gente tem que utilizar o GERID, né? A ferramenta fornecida ali pelo INSS Digital, pelo acordo feito entre a OAB e o INSS. Tá? Quanto que a gente, né, pode, no caso, assim, tem que evitar, mas quando que eu vou poder utilizar o meu INSS? Quando para aqueles serviços que eu não tenho dentro desse convênio, que é, por exemplo, uma carta de concessão.
felizmente a gente ainda não consegue puxar, né? Mas nesse caso a gente tem que tomar, quando houver essa necessidade, ter todas as cautelas possíveis, fazer um documento, pedindo autorização para o cliente para utilizar, deixando ciente que após aquela utilização, né, após aquela utilizar a senha para aquela finalidade, né, que eu mesmo sugiro que ele altere a senha, que ele mude a senha, tá? Somente nesses casos, tá? E aí é muito esse serviço, quando assim, né, a gente vê que muitas vezes sai um monte de exigência, né? Se a gente vai, né, o segurado, quando ele solicita um benefício, ele sai exigência porque o INSS, ele entende que aquele documento não é muito confiável, então eu quero que o segurado apresente o documento X. No Gerid, a gente pode autenticar o documento. Eu vou lá, juntei, né, como aqui no escritório, eu sempre falo para as meninas, olha, eu peço que o cliente traga a carteira de trabalho, que a gente olhe a carteira de trabalho, que a gente escaneie aquela carteira de trabalho para ver se realmente todas as informações estão certinhas, se não tem nenhuma rasura, nada, né? Enfim, a gente analisa o documento e a gente escaneia. Então, ali, eu tendo o documento original em mão, uma certidão de casamento que eu escaneei, eu posso ir e autenticar aquele documento. Então, isso depois não vai gerar uma exigência do INSS para eu ter que apresentar esse documento, né? Como já vi casos, de ter que ir até a agência para apresentar para o servidor que quer ver o documento realmente, tá? Lá também no Gerid, quando a gente, lá tanto no SAG, quando a gente entra na aba superior, ele tem um sininho, né? Nesse sininho tem todas as notificações, né? Essas notificações, assim, qualquer andamento que acontece no processo, uma exigência, né? O processo foi concluído, vai aparecer ali o sininho. Ele fica verde e depois, quando a gente faz a leitura, ele fica amarelo. Ele fica no canto superior do lado direito. E também, quando a gente faz ali, tem o cadastro do e-mail, a gente recebe ali o e-mail também, informando sobre as movimentações que ocorreram na solicitação, no andamento ali do pedido, tá? E também lá no SAG, no Gerid, no SAG, lá no SF e tal, a doutora Andréa depois vai falar, a gente tem ali, né, que é algo assim que veio assim para realmente transformar a advocacia previdenciária, que é o nosso guichê virtual. Podemos ser atendidos no conforto da nossa casa, no conforto do escritório, né, na praia, onde a gente quiser. A gente pode ser atendido e resolver aí as pendências referentes aos serviços dos nossos clientes, tá? Pode passar para mim, por favor. Isso aqui eu já falei, né? Que então nós temos, né? Opa. Pode passar de novo, por favor. Pode passar, por favor. Isso, né? Eu já tinha falado, né? O acesso, então, pelo SAG, ele é feito pelo site lá da OAB, que é o requerimento.ins.gov.br, e o Gerid, que é o que vai permanecer agora, que é o novo requerimento.ins.gov.br. Inclusive, essas estabilidades que a gente vê está ocorrendo nos últimos tempos, né, justamente por conta dessas mudanças que o INSS está fazendo, né, em decorrência até dessa desativação aí do site. Bom? Dá? Tá. Perdi minha senha. E aí? Esqueci minha senha. O que eu faço? Né? Então, se o colega, né, esqueceu a senha, né, como que ele faz para recuperar? Ele vai acessar esse endereço aí, né, correios.dataprev.gov.br/troca de senha, né? E aí ele vai clicar nesse link e aí ele vai receber um e-mail com a senha e depois ele tem que confirmar, né? E o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, né? A pessoa tenta trocar a senha e não recebe, né, o e-mail com o link para ela poder fazer essa recuperação de senha, né? Isso acontece porque muitas vezes o colega ele tem mais de um e-mail e ele cadastra um e-mail e esquece qual foi o e-mail que ele cadastrou. Então, ele fica fazendo todo acompanhamento pelo e-mail A
enquanto está cadastrado o e-mail B. Então, assim, todas as vezes que acontecer isso, né, cheque, né, não só... Cheque todos os e-mails que você tem, para verificar se acaso não recebeu, para verificar qual foi o e-mail que a pessoa cadastrou. A gente percebe que muitas dúvidas dos colegas, muitas reclamações que os colegas fazem no radar é justamente em decorrência disso, né? Por ter cadastrado um e-mail e estar fazendo acompanhamento por outro e-mail, né? Até se de repente a pessoa ela não tiver mais acesso ao e-mail, quiser trocar o e-mail, ela tem que encaminhar um e-mail para aquele e-mail inicial que eu havia falado, né, lá do INSS, encaminha para ela. Você pode voltar, Érica, por favor? Esse daqui, né? Então, se precisar trocar a senha, você pode estar encaminhando um e-mail para a senha não, perdão. Se você precisar trocar o e-mail, você encaminha um e-mail para esse inss@oab.sp.gov.br, onde vai haver a alteração do e-mail cadastrado lá para poder receber a senha, tá? Pode voltar. Era aqui que a gente estava, Silvana? Isso, esse mesmo, né? Ok, né? Agora, se a pessoa, na realidade, ela eu já falei, né? A próxima, por favor. O que a gente, né? Eu acho que muitos colegas já devem ter passado por isso, né? Hoje, às vezes a gente vai lá, distribui, né? Vou fazer um pedido de concessão de benefício. Faço a juntada de todos, faço ali a juntada dos documentos e do nada veio uma exigência para juntar tudo de novo. Olha, você não juntou, né? Isso acontece muitas vezes porque a pessoa, na hora dela fazer a juntada do documento, ela não fez a juntada nasquelas caixas de forma correta, porque a gente vê que tem procuração, termo de representação, documento de identificação, né? E hoje, o INSS ele tem feito uma análise através de uma inteligência artificial. Então, se ele verifica, ele observa que alguma dessas caixas ela não foi preenchida, automaticamente ele gera essa exigência, né? E aí ele pede tudo de novo, né? Para juntar tudo, né? Mas também a gente observa que há uma falha, que muitas vezes a gente junta tudo, respeita direitinho ali as caixas, junta os documentos nas caixas corretas, e mesmo assim é gerada essa exigência. E aí, o que eu tenho que fazer? Juntar tudo de novo? Olha, já juntei lá 100 documentos, vou juntar tudo novamente? Não. Nesse caso, a gente faz uma petição, a gente não pode deixar nunca de cumprir a exigência, porque automaticamente, né, ele vai extinguir ali o processo, então eu tenho que cumprir a exigência, e aí não preciso juntar os documentos novamente, né? Até porque senão o processo de 100 páginas vai virar 200 páginas, né? O que eu faço, né? Eu vou dizer que eu já juntei os documentos que estão sendo solicitados. Eu tenho por hábito, inclusive, fazer colagens nas minhas petições, né? Sempre faço lá que já juntei e faço ali, está pedindo para eu juntar ali o documento de identificação. Então, eu falo, eu já juntei, vou lá, faço o print, faço o recorte, fica ali a minha petição cheia de recorte, mas eu vou demonstrando que eu já juntei todos aqueles documentos que estão sendo solicitados, né? E aí, só passa um pouquinho, por favor. Érica, por gentileza. Essa daqui, gente, é a carinha do gerente, tá? Quando a gente entra, então vai aparecer dessa forma. Se vocês verificarem aqui, ó, no canto superior direita, tá? Tem o sininho que eu falei para vocês, ó, essa pessoa aqui já tem 41 notificações, tá? E aqui é o campo onde eu tenho que preencher para fazer a consulta referente a algum requerimento.
Então, essa aqui é a carinha do gerente, ele é muito assim, faz lembrar muito o meu INSS. Tá bom? Pode passar outra, Érica, por favor? Essa daqui, ó, é a aba de notificações, vocês podem verificar aqui, olha, do lado direito, tá? Que são as notificações que tem, então, que aparece a tarefa, e ali tem o serviço, né? A gente pode ver que esse primeiro aqui era um acerto, pessoas que tinha requerido, os outros pode ver, ó, tarefa tal, concluída, né? E quando tem exigência também vai aparecer aqui também que tem aquela exigência para ser cumprida. Esse daqui é o que eu havia falado para vocês inicialmente. Eu estava comentando com vocês. Então, vocês podem ver que essa parte aqui, ó, do lado direito, é onde eu tenho que estar, onde nós temos que estar anexando os documentos, tá vendo? Ó, termo de representação, procuração, documento de identificação. Se a pessoa ela vai lá, faz um PDF só e juntar tudo aqui nesse campo termo de representação, vai sair a exigência para ser juntado os demais documentos, tá? Porque tem os documentos obrigatórios, né? Então, eu coloquei ali que é uma aposentadoria especial, então eu tenho que juntar o PPP. Se eu não juntar, vai sair a exigência para ser juntado esse documento, tá? Aí a gente vê aqui, ó, que do lado esquerdo, né, foi preenchido tudo bonitinho, tá vendo? Foi colocado o termo de representação, a procuração e os outros documentos, né? Ah, mas e se eu tiver algum documento que não está relacionado aqui? O que eu faço? Eu vou aqui e junto nessa outra abinha outros documentos, tá? Um outro documento complementar que vocês acham que seja importante juntar, vocês vão juntar aqui nesses outros documentos, ok? Pode passar, Érica, por favor? Esse aqui é a tela onde eu preencho quando eu vou estar solicitando ali o benefício, né? Seja uma concessão, uma revisão. Então, dependendo do tipo de benefício que a gente solicita, tem as perguntas, tá? E eu tenho que estar respondendo ali as perguntas para ele poder passar para a página seguinte. Pode passar? Esse daqui, essa tela é quando assim, ela é uma tela inicial né, lá do meu INSS, né, o gerente, né? Que ele mostra, quando a gente entra, ele mostra todos os benefícios que nós temos, né? Ele mostra ali o número do benefício, qual que é a situação que está, inclusive, que eu não uso muito o Geride, mas ele tem uma opção, inclusive, da gente fazer uma pesquisa aí em cima. Aqui na parte superior, vocês podem ver, ó, tem lá situação, tá vendo? Então, eu posso vir ali onde está escrito pesquisar. Eu quero ver os meus processos, só os que estão em análise. Eu vou lá, clico aqui, escolho a opção em análise, e ele vai falar, que inclusive está aqui na tela. Vai aparecer todos os meus processos que estão em análise. Eu quero ver os meus processos só que estão em exigência. Eu venho aqui, clico aqui em exigência e vai aparecer todos os meus processos que estão em exigência, tá? Então, isso é até uma forma da gente poder fazer o acompanhamento. Então, essa aqui é a visão para visualizar ali a tela inicial onde tem os requerimentos. Geral do guichê. Aqui é a visão geral, mesma coisa que esse referente os guichês, né? Quando a gente faz ali, opa. Isso, a outra, Érica, por favor. Né? Aqui são referentes, né, as solicitações para atendimento no guichê virtual. Então, aqui houve esse filtro para aparecer todos os guichês. A gente viu aqui, ó, que nesse caso aqui, se a gente olhar da parte de baixo para cima, a gente vê aqui tem cumprido, remarcado, cumprido, está agendado, que ainda vai nesse caso aqui, né, antes vai acontecer ainda. Então, a gente consegue também visualizar todos os guichês
virtuais que foram agendados também. Doutora Silvana, deixa eu atrapalhar só um pouquinho. A gente tem mais 5 minutinhos para sua fala. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Como eu já disse, ultimamente a gente está tendo muita instabilidade no sistema, né? E aí, o que a gente faz quando... O que a gente faz quando isso acontece? A doutora Gisele, que é lá do Conselho Federal, ela foi criada agora... Passa para mim, Érica, para frente, por favor. Ao próximo, Érica, por favor. Isso, lá do Conselho Federal, foi criado um site onde todas as vezes que tem instabilidade no sistema, é colocado um incidente. Lá, né? Houve aquele incidente grave, não dá para a gente poder acessar. A gente pode fazer um print de que naquele dia houve aquele incidente, que o documento, que o site estava com instabilidade, que não estava sendo possível acessar, e a gente faz o recorte, e se não for possível cumprir o prazo no dia, já quando for fazer o cumprimento, já na petição, né, na manifestação inicial, a gente já colocar ali, né, referente a essa instabilidade, para que a pessoa não cumpra o seu prazo. Você pode ir na tela posterior, Érica, para mim, por favor? Olha, é aqui, né? Como vocês viram aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, incidente grave no dia 12 de abril, 13 de abril, ó, quase o mês inteiro, né? Todos os dias que houve. A gente sabe que depois do dia 25 houve mais incidentes, né? Então, você fazer o print dessa tela aqui para poder cumprir ali o prazo, né? Cumprir, né? E demonstrar que não conseguiu fazer o cumprimento na data em decorrência da instabilidade do sistema, tá? Pode voltar um pouquinho, Érica, por favor? Não. Não, é para trás, Érica, por gentileza. Aí. Aqui, a gente estava aqui, né? Não, volta mais uma, por favor. Tá? Então, gente, esse aqui é o... ok. Tá? Então, aqui é o que eu falei para vocês, né? Para vocês fazerem o print da tela, para poder fazer a comprovação, tá? E se vocês tiverem a negativa, ó, o servidor não quer receber a petição, não recebeu ali a petição dizendo que vocês cumpriram fora do prazo, vocês podem depois acessar o radar da OAB, tá? E nos passar, né, a respeito passar o protocolo do agendamento, de horário, e o nome do servidor que não quis aceitar, né, alegando que estava fora do prazo, estando o sistema indisponível, tá? Para o cumprimento, ok? Esse é o site, eu passei para o material, saí daqui demonstrando como é que aparece, ok? Agora, então, não sei se aí, ó, acho que não deu meus 5 minutinhos ainda, né? Então, quero só saber se algum colega tem alguma dúvida, alguma pergunta, e depois eu vou passar aí para minha colega, a doutora Andréia, tá falando um pouco aí sobre o guichê virtual. Por enquanto, doutora, ninguém fez pergunta, está todo mundo entendendo tudo. Ai, que bom. Então, tá bom, Andréia. Olá, uma ótima tarde a todos. E pela exposição da doutora Silvana, minha colega aqui de atividade na Zona Leste de São Paulo, estamos um pouquinho distantes, mas graças a Deus pela internet que nos dá a possibilidade de nos vincularmos, né, de conversarmos, de estarmos presentes ainda que virtualmente. Primeiro, é uma grata satisfação que a gente tem, um prazer imenso em poder dividir alguns conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo dos dias. E a gente tem um lema aqui na UAB de Itaquera, a doutora Maura, a doutora Isabel, a doutora Verônica, que estão aqui, a gente sempre menciona, né, que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa continuar estudando.
E é um tema que a gente precisa conhecer mesmo, porque só traz benefícios ao advogado. A gente acabou de ver aqui na exposição da doutora Silvana que o sistema ele nos dá muita condição de trabalho. A gente, pelo menos eu, né, eu tenho aqui no meu escritório um assistente, mas a maioria dos trabalhos são feitos por mim ou por ele. Então, assim, a gente tem uma equipe de 2, né, e tem muitos casos que é uma eu-equipe, equipe de 1. Então, a gente conseguindo ver tudo num lugar só, a gente podendo receber e-mails de movimentação, a gente tendo acesso ao guichê, são coisas assim que para a gente faz muita diferença no dia a dia. E o guichê virtual, gente, para mim é a grande cereja do bolo. O guichê virtual, ele nasceu de uma situação de pandemia em que a gente não podia fazer uso da ACP, a gente tinha aí uma ação civil pública que permitia aos advogados acesso ao INSS, mas quando a gente saía dos nossos escritórios para ir para lá, a gente vivia uma loucura, porque tinha que torcer para um outro advogado não ter levado um tanto de processos na nossa frente, e era uma fila de espera horrível, e a gente perdia muito tempo de produção dentro do nosso escritório, porque a gente tinha que ficar um tempão lá, era uma coisa totalmente incerta, eu saía daqui do meu escritório e não sabia que horas que eu voltava, então era um dia que eu não conseguia agendar um cliente, eu não conseguia fazer uma série de coisas. E o guichê virtual veio para nos ajudar nesse aspecto. Tá bom? Então, o que a gente consegue através do guichê virtual? A gente consegue ter acesso a um servidor que está ali por 20 minutos para nos atender em quantas demandas a gente precisar, em quantas demandas ele puder nos ajudar no tempo que ele tem disponível a nós. A gente pode agendar quantos guichês a gente quiser no mês, todo dia, a gente basta entrar lá no sisteminha, que a gente vai ver já já, e a gente faz esse acesso. Então, pensa lá no procedimento que você tinha lá na agência. Você ia até os servidores, punha o seu caso e ele te dava uma resposta. Hoje a mesma coisa acontece de forma virtual, então eu consigo organizar minha agenda no escritório, eu consigo atender logo em seguida, eu não preciso me deslocar, então, para mim, o guichê é excepcional. Como que a gente faz o acesso? A senhora passa para mim, doutora Érica, por gentileza? Como que a gente faz o acesso? A gente, quando entra no guichê virtual, a gente tem hoje acesso a 2 sistemas. A doutora Silvana já falou isso, que é o SAG, que o site é www.requerimento.inss.gov.br. E tem o que a gente chama de GERID, que é o novo requerimento.inss e tal. Esse SAG, ele deve ser descontinuado, como bem disse a doutora Silvana. Já tem um tempo que eu não uso o SAG, a verdade seja dita. Desde que o GERID saiu, eu me vinculei a ele e ele já está aqui no meu automático, eu nem acesso mais o SAG, acho que a minha senha já até expirou, mas os dois têm mais ou menos a mesma coisa. O GERID, por ser um pouco mais atual, vamos assim dizer, ele tem um pouquinho mais de ferramentas, mas ao longo da nossa conversa a gente vai poder conhecê-lo um pouquinho mais. Tá bom? Qual é o maior problema que a gente vê hoje no acesso? As pessoas sabem clicar lá no novo requerimento, lá tem uma abinha, pode passar, doutora Érica? Lá tem uma abinha onde a gente consegue acessar lá OAB, dentro da OAB tem a exposição, agendamento de guichê virtual. E a gente, nessa telinha aí, o primeiro modelinho lá em cima é o modelinho do SAG, e em seguida vem a tela próxima do SAG, tá vendo? Na próxima tela, a gente vai ter o mesmo modelinho do GERID. Passa para mim, doutora Érica, por favor. A gente vai ter o mesmo modelinho do GERID. Então, é sempre agendamento de guichê virtual. Quando você acessa, pode passar. Quando você acessa, a gente precisa dar o CPF do cliente que a gente quer resolver o assunto. Então, lá tem o CPF da Andréia. Eu vou lá e digito o CPF da Andréia cliente, não da Andréia advogada, ok? Vou lá do meu cliente, eu digito o CPF. Logo em seguida, eu preciso digitar os dados. Esses dados, queridos, é o do advogado, é o da Andréia advogada. Por quê? Porque através desses telefones que eu vou mencionar aí, ou através do e-mail que eu vou mencionar aí, o servidor vai me contatar.
Por este e-mail, ele vai me encaminhar o link de acesso à nossa reunião. Havendo alguma interface, algum problema, ele vai me contatar pelos telefones que eu lá colocar. Então, os dados ali são os do advogado. Mencionemos de novo, CPF do cliente, dados do advogado, ok? Quando a gente tem acesso ao Geride, é muito legal, gente, porque tem uma setinha amarelinha aí, e às vezes chega aqui no meu escritório, creio que no de vocês também, um cliente novo, que pela senha do meu INSS, pela senha pessoal do cliente, que já mencionou muito bem a doutora Silvana sobre isso, a gente tem acesso ao CNIS. E aí a gente percebe, após um planejamento previdenciário, após um bate-papo com o cliente, que ele tem acesso a algum benefício. Então, o que a gente faz? A gente inicia um pedido, a gente inicia um processo com este cliente. Eu não tenho nada em andamento, eu não tenho a minha procuração no sistema, eu não tenho possibilidade de ser atendida pelo INSS se eu não for a procuradora constituída deste cliente. Então, como que eu mostro que eu sou constituída? Eu coloco aí nessa tabinha amarela, nessa setinha amarela, a minha procuração, o meu termo de representação, meu termo de responsabilidade, eventualmente algum outro documento que eu acho interessante. E aí, quando eu sou atendida pelo INSS, eu já tenho todos esses documentos na mão do servidor. E aí, a nossa conversa, o nosso diálogo já começa de outra forma. Ele já entende que eu posso falar em nome do meu cliente, que eu fui legalmente constituída para isso. A gente também pode colocar a nossa procuração, nosso termo, nossa responsabilidade na tela para o servidor. Mas imagina se eu não consigo fazer isso na hora, ou por instabilidade da internet, ou porque alguma coisa aconteceu, e aí a gente fica sem o atendimento, a gente perde a oportunidade de falar no nosso guichê. Tá? Então, vamos manter ativa, vamos ter sempre em mente que quando a gente faz alguma coisa prévia, a gente tem muito mais segurança. Então, a indicação é realmente que a gente junte a nossa procuração aí, ok? Vamos lembrar, gente, que este é um atendimento, pode passar, doutora Érica, esse é um atendimento personalíssimo, tá bom? No atendimento, tá bem aí a telinha do SAG, ó, a gente está vendo agora, eu tinha falado da telinha do guichê, do Geride, agora a telinha do SAG, é a mesma telinha, sempre CPF do cliente e dados do advogado. Vale lembrar que a telinha do SAG, ela não me permite fazer inclusão de procuração, termo, tá bom? Então, daí a ideia da gente usar realmente o INSS digital no Geride, tá bom? Só volta um pouquinho, doutora Érica, por favor. Isso aí, não. Mais para frente, mais. Isso aí. O que a gente tem, gente? O advogado, ele tem que ter em mente que o atendimento no guichê virtual é um atendimento personalíssimo. Ele precisa marcar e precisa ser ele a pessoa a estar na frente do servidor. Não adianta você passar a ligação para um outro advogado, para o seu estagiário, ou até para o próprio cliente. Não adianta a gente fazer isso, porque a gente não vai ter sucesso no atendimento, tá bom? Esses servidores, eles estão lá para atender o advogado que marcou. Ainda que na procuração tenha 2 advogados, 3 advogados, é aquele que agendou que deve fazer o atendimento. Tá bom? Mais uma telinha, por favor. A gente precisa entender uma outra coisinha do INSS digital, que é uma coisa bem séria. Quando a gente fez o processo lá junto, quando o doutor Sodero e a direção da OAB São Paulo fizeram esse contato com o INSS, houve a destinação de 23 servidores para fazer esse atendimento para a gente. Essa destinação, ela fica centralizada na OAB Centro. Então, não adianta você marcar o AB Franco da Rocha, OAB não, a PS Franco da Rocha, a PS Osasco, a PS São Caetano, não adianta a gente fazer isso. A gente precisa sempre, ao marcar um guichê virtual, preencher com o CPF do segurado, com os nossos dados, e na próxima telinha, escolher São Paulo Centro como agência. Porque se a gente escolhe qualquer outra agência, passa mais uma telinha, doutora.
aparece essa flechinha amarela aí, ó. Não há liberação de atendimento para a agência escolhida. Aí dá a sensação de que você nunca tem vaga, de que você nunca consegue acesso, mas é porque a gente está fazendo de uma forma inadequada. A forma adequada pode passar, doutora Érica, é escolher a agência centro, porque lá está o ponto de distribuição, vamos chamar assim, né? Quando a gente distribui uma ação na justiça, ela vai para uma determinada vara. Aí é que está a distribuição, tá bom? Vai para a agência centro, o servidor responsável distribui entre os 23 que estão dispensados para essa tarefa e um deles entra em contato com a gente, tá bom? Então, o grande segredinho é sempre a agência centro. Tá? A gente recebe um e-mail, teoricamente, 2, 3 dias antes do atendimento. Este e-mail é neste formatinho que eu estou colocando aí para vocês. Por favor, respondam sim, porque é como se a gente estivesse confirmando o agendamento ao servidor. É como se a gente estivesse dizendo a ele que efetivamente a gente comparecerá. Tá bom? Então, é muito interessante. Tem advogados que não respondem. Aí, o servidor, ou em algumas situações, não aparece, ou aparece, fica esperando por 2, 3 minutinhos, e caso você atrase alguma coisa, ele conduz a ligação, ele desliga, ele para o atendimento. Tá bom? Isso é um ponto importante. Você confirmando ou não, você precisa entrar no horário. Eu gosto sempre de falar que é 2, 5 minutinhos antes, porque aí você garante o seu atendimento, não perde nem um minutinho dos 20 minutos que tem disponível para você e não corre o risco de o servidor desligar ou não dar sequência à chamada pelo seu atraso. Tá bom? Próxima tela, por favor. Eu já tinha mencionado algumas coisas dessa tela, mas vamos só confirmar. Então, o atendimento é realizado por um servidor efetivo do INSS, houve um treinamento para isso, são 23 servidores, e ele deve se identificar logo no início da chamada. Eu uso muito o guichê virtual e eu não tenho problema com nenhuma dessas 3 questões, tá bom? Se os colegas tiverem, falem para a gente, mas normalmente a gente não tem problema com isso, não. Pode passar. Já falei que é um atendimento personalíssimo e só o advogado pode fazer, tá bom? Volta um pouquinho. Aí. O atendimento, gente, o convênio, ele fala que o atendimento vai ser realizado pelo Google Meet. 99,9% desses atendimentos acontecem sim pelo Google Meet. Só que a gente vive uma época de instabilidade de internet. Esses 23 servidores, grande parte deles estão na casa deles, então às vezes tem alguém circulando, às vezes tem, sei lá, criança, animal de estimação, às vezes tem alguma coisa parecida com isso. Então, eles não conseguem fazer pelo Google Meet ou não conseguem abrir a câmera. Então, para isso tudo, vale o bom senso, queridos. O que eu, como advogada, quero, e eu entendo que o que vocês, como advogados, também querem, é que o meu atendimento ocorra. Então, não importa se é pelo Google Meet, se é pelo WhatsApp, se é pelo telefone, se é com câmera aberta, se é com câmera fechada. O importante é que eu tenha o meu atendimento. Então, preferencialmente pelo Google Meet, mas em situações atípicas, pode ser tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Vale lembrar, gente, que se a gente for usar o Google Meet no celular, a gente precisa baixar este aplicativo. Se a gente tiver no computador, não há necessidade de baixar, tá bom? Mas se tiver pelo celular, não há o atendimento sem baixar este aplicativo. Ok? Pode passar, doutora. Vamos lá. De 2 dias antes, a gente recebe um linkzinho de acesso a esse Google Meet. Quando a gente tem algum problema e esse Google Meet o atendimento não vai ser realizado pelo Google Meet, os servidores também costumam nos mandar uma mensagem: olha, seu atendimento vai ser feito pelo telefone. Tem uma servidora daqui que é de Santos, que ela atende no radar, e ela tem sempre algum probleminha com a internet, parece que a localidade que ela fica, a internet não é boa, então não dá para fazer pelo Google Meet, aí ela faz
uma chamada pelo WhatsApp. Ela sempre menciona, olha, nosso atendimento vai ser pelo WhatsApp, me aguarde entre 5 minutinhos antes. Então, seja pelo Google Meet ou seja pelo WhatsApp, a gente sempre tem uma comunicação prévia, tá bom? Vamos ficar aí atentos a isso. Gente, uma coisa muito importante, que eu acho que eu pulei. Lá, quando a gente faz o agendamento, a gente precisa colocar o nosso telefone e a gente precisa colocar o nosso e-mail. Este e-mail, a nossa vida é super atribulada, então quando a gente vai cadastrar, a gente pode digitar alguma letra faltando, a gente pode errar um e-mail, enfim, ou até utilizar um e-mail que a gente não está acostumado, que não fica aberto na nossa máquina com frequência, e a gente não vê o link de acesso. Então, vamos dar uma atenção especial para isso. Quando você colocar o seu telefone, coloque e cheque, para ver se você não digitou nenhum número errado. Quando você colocar o seu e-mail, coloque cheque, para ver se você não digitou nenhuma letra errada, porque é este o meio pelo qual o servidor entrará em contato com você. Sem essa informação, realmente você pode prejudicar o atendimento. Ok? Porque ele vai tentar entrar em contato, vai mandar o link e você não vai nem saber para onde é que o link foi. Tá bom? Vamos lá. Se o servidor, se eu não comparecer ao agendamento, primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso remarcar, gente. O agendamento está lá, o servidor tem que estar disponível para mim. Se eu não puder comparecer por qualquer razão, eu tenho que sentir muito e marcar um novo atendimento. Agora, existem situações que a gente consegue prever. Então, eu já sei que eu marquei um guichê para sexta e eu não vou conseguir estar disponível sexta, porque aconteceu uma outra coisa, sei lá, tive uma audiência, tive que marcar um cliente com rapidez, tenho que ir ao médico, não sei o que aconteceu. Para a gente poder liberar a agenda, porque tem um colega esperando um atendimento, por favor, queridos, entrem lá e remarquem, ou então cancelem esse agendamento. A gente tem uma ferramenta super interessante, a gente não pode usá-la de uma forma negligente ou incorreta. Então, teve um imprevisto na hora? Ok, todos estamos sujeitos, fazer o quê? Tive que faltar, vou ter que fazer um outro agendamento. Mas se eu puder ou cancelar ou remarcar, é sempre o indicado, ok? Próxima telinha. Se o servidor não comparecer, lembra que a gente falou que a gente está vivendo uma situação de instabilidade, o servidor também pode ficar doente, o servidor também tem lá alguns problemas com a família, enfim. Então, se ele não comparecer, ele não puder avisar, primeiro a gente tem que agendar um novo atendimento, ok? Isso é um fato. Em segundo momento, a gente precisa dar uma checada lá no e-mail que a gente colocou para ver se a gente realmente não digitou nada errado, no telefone que a gente colocou para ver se realmente a gente não colocou nada errado, para ver se realmente o link não foi encaminhado ou o link que está lá não atendeu, enfim, a gente tem que dar uma descoberta, tem que dar uma analisada, fazer um CSI, uma investigada no que aconteceu. Se tiver tudo ok, o que a gente precisa fazer? Entrar no radar ou a BSP, eu vou falar um pouquinho mais dele já, e a gente faz esse relato lá no radar. Gente, pelo amor de Deus, o radar precisa que a gente mencione o CPF, a OAB, o dia, a hora do agendamento e o protocolo desse agendamento. Sem esses dados, a gente não consegue sair do lugar, tá bom? Mas mais para frente a gente fala um pouquinho melhor disso. Próxima telinha, por favor, doutora Érica. Vamos lá. Eu não recebo o link. O que a gente tem que fazer? Vamos de novo mencionar. Dá uma checada no telefone, dá uma checada no e-mail. Tem servidores, gente, tão atentos nos atendendo no guichê, que eu tive o relato de uma colega daqui próxima de mim, um escritório próximo do meu, e essa colega me relatou que digitou o e-mail errado. Foi na pressa, na correria, ela digitou o e-mail errado e não recebeu o link. E aí, minutos antes, tipo 3 minutinhos depois do horário, era para 12:30, se eu não me engano, o guichê dela, 12:32, o servidor telefonou para ela e falou, olha, só ela não entrou, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não recebi o link.
Ah, não recebeu o link? Tá aqui, eu encaminhei. Ah, foi pro e-mail errado. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso, porque a nossa vida atribulada, realmente a gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Mas esse servidor, ele fez algo além do que está no acordo, ele ligou, ele se preocupou, não está isso no acordo. Se a gente der a informação incorreta, realmente a gente fica no prejuízo, tá? Então, se eu não receber o link, de novo, agendo um radar. Em seguida, eu preciso fazer lá no Radar OAB São Paulo a reclamação. Esta reclamação, gente, ela só é viável se o erro foi do INSS, se todos os dados foram preenchidos adequadamente e eu não recebi o link. Se houver erro de e-mail, erro de telefone ou qualquer outra questão que envolva a minha atuação, realmente não cabe inscrição no Radar, ok? Próximo. Vamos lá. Caso no dia do agendamento ocorram problemas para acessar a plataforma, o que eu devo fazer? Quando a gente recebe o agendamento, vem lá o endereço de e-mail que encaminhou essas informações para a gente, tudo direitinho. Eu posso fazer uso desse endereço de e-mail, ou eu posso, inclusive, só um segundinho aqui, queridos, que eu não estou conseguindo ler. Eu posso, inclusive, relatar lá na OAB também, com todos os critérios, né, com o número do protocolo, com o meu CPF, com o agendamento, com tudo aquilo que eu fiz, para que a gente consiga identificar, junto ao INSS, o que aconteceu e ver as possibilidades de melhoria. Tá bom? Pode passar. Muitos perguntam para a gente se é só o Gmail que dá acesso ao guichê. Não, isso não é verdade. Qualquer e-mail de qualquer provedor, sem exceção, nos dá acesso ao guichê. O que acontece é que quando a gente tem o Gmail e ele manda aquele avisinho para a gente clica no sim, isso já vai para a nossa agenda, obviamente, caso a gente use a agenda do Gmail, já vai, ele dispara um avisozinho para a gente 15 minutos ou 30 minutos antes. Então, a logística para o nosso escritório acaba ficando melhor, mas qualquer provedor, qualquer e-mail nos permite acesso ao guichê virtual, ok? Vou relembrar, gente. Para celular é preciso baixar o Meet, para computador não é preciso, ok? Pode passar, aí também é repeteco do que a gente já falou, é possível que o atendimento aconteça de outra forma que não o Google Meet, pode ser chamada telefônica, pode ser mensagem de WhatsApp, pode ser e-mail, isso tudo, gente, é o 0,1%, 99% acontece pelo Meet, mas é bom a gente deixar o pessoal ciente que tem um 0,1% que pode acontecer, tá bom? No próximo, novamente, gente, é o bom senso. Não importa, pelo menos para mim, a regra é câmera aberta, mas não me importa se o servidor está com a câmera fechada, por todas essas questões que a gente já falou. Então, o que é importante é que eu saia do meu atendimento com a minha causa resolvida, com a minha questão solucionada, ou pelo menos com um norte de como solucionar, tá bom? Não vamos ficar nos apegando a coisas pequenas quando a gente tem na frente algo muito maior, algo muito superior, que é a resolução da nossa demanda. Combinado? Já falamos que é um atendimento personalíssimo, que eu preciso apresentar a procuração. Gente, o atendimento administrativo é tal qual um atendimento judicial. A gente representa alguém como profissional. Isso exige a procuração. Não tem como a gente ser atendido de outra forma, ainda mais no guichê virtual. Tá bom? A gente relembra que lá no Geride eu posso não só juntar, como autenticar esses documentos para que o servidor já saiba que eu sou legalmente, eu represento legalmente aquele cliente, tá bom? Que eu fui legalmente constituída, tá? A duração do atendimento é de 20 minutos, como a gente já falou. Eu não tenho uma limitação. Eu posso tratar de 1, de 2, de 3, de 4 casos com o meu servidor, com o meu tempo.
Essa quantidade de casos, ela está restrita ao tempo. Dentro desses 20 minutos, eu posso fazer quantos casos eu quiser. Só que o servidor, ele precisa relatar que ele trabalhou, até para que ele seja... ele consiga passar para a chefia, para a liderança dele, todos os casos que ele solucionou, que fique no sistema o trabalho que ele realizou. Então, ele vai criar lá uma tarefa, ele vai criar lá um determinado controle interno do INSS para cada CPF que ele consultou, para cada resposta que ele deu. Então, às vezes, ele te atende e fala assim, tá bom, vou cadastrar este caso, já já nós vamos para o próximo. Então, ele termina ali o cadastro e você já pode começar uma nova questão, falar de um outro CPF, falar de um outro cliente, tá bom? Então, o prazo é 20 minutos e independe do número de clientes e CPFs que você vai falar com ele, tá bom? Gente, uma maneira muito legal da gente dar efetividade ao nosso atendimento, volta só um pouquinho, Eriquita, por favor, é a gente colocar esses dados já no chat. Então, no chat já digita o seu CPF, a sua OAB, logo em seguida já digita o número do CPF do seu cliente, do primeiro cliente, do segundo cliente, porque aí o servidor só copia e cola lá no sistema dele, não tem chance de erro, você ficar digitando. Então, assim, vamos ser também ágeis, porque aí a gente facilita e acaba conseguindo mais casos com os 20 minutos que a gente tem, tá bom? Voltamos a repetir no próximo slide, que qual é o endereço do GERID, qual é o endereço do SAG, o SAG vai ser descontinuado em breve, a gente tem que preencher o CPF, e nos campos destinados à informação, são os dados do advogado, ok? Já falamos um pouquinho sobre isso. Existem casos em que o servidor nos atende e fala assim, tá, doutora, eu não consigo concluir isso agora, ou porque está fora do ar, ou porque eu não tenho acesso a isso, ou porque eu preciso chamar alguém que tenha mais acessos que eu, porque eles também têm competências, eles também têm alçadas, né? Então, ocorrem momentos em que eles não conseguem resolver. Aí eles se comprometem com a gente a dar uma resposta posterior. Essa resposta pode acontecer por e-mail, por uma chamada telefônica, por uma mensagem de WhatsApp. Então, isso é natural, pode acontecer, tá bom? E a gente precisa ficar aguardando mesmo, tá? Ainda mais hoje em dia, que estamos vivendo aí instabilidades diárias do sistema, tá bom? E se esses serviços que o servidor se comprometeu a fazer não forem concluídos? Se ele não me ligar, se ele não me mandar e-mail, o que eu faço? Aí a gente precisa informar essas questões lá no radar da OAB, que nós vamos falar um pouquinho já já, tá bom? Próximo. Gente, no guichê virtual, a gente consegue fazer um tanto de coisa, mas a gente não consegue fazer aquilo que está na nossa plataforma. Então, eu não consigo pedir uma aposentadoria, eu não consigo pedir uma pensão, porque isso já está lá na plataforma e eu já tenho lá os campos bonitinhos que a doutora Silvana falou, para eu preencher com cada campo, cada um no seu quadrado, né? Não, cada campo com o seu documento adequado, tudo autenticado, cuidado com a autenticação, vamos abrir um parênteses aqui, autentique aquilo que você viu, que você xerocou, é sua responsabilidade que a gente precisa tomar cuidado, porque meu pai dizia que meu nome é tudo que eu tenho, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado com ele. E a gente estudou 5 anos, é pós-graduação, é quarta-feira, 3 horas da tarde estudando. Então, é muita coisa que a gente faz para a gente deixar o nosso nome ser comprometido. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com esses documentos que a gente autentica. Mas, parênteses à parte, vamos voltar. Eu posso fazer pedido de andamento para os requerimentos que estão parados, que estão há muito tempo aí em análise? Eu posso, gente. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer. Porque o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o servidor responsável a informação, olha, o advogado está cobrando, já passou os 90 dias, os 45 dias, os 30 dias, dependendo da tarefa, tá? Então, ele vai só acender um alerta para o servidor responsável da tarefa. Esses 23 que nos atendem, eles são responsáveis pelo guichê. No que eles fazem depois do atendimento do guichê, eu não sei. Pode até ser que alguns deles venham a fazer a análise propriamente dita. Mas, na maioria dos casos, ele faz o encaminhamento de pedido de urgência para o servidor que está com a tarefa em mãos. Ok?
Eu também posso pedir pelo guichê resultado de perícia, que não saiu, às vezes, ainda mais em greve de peritos, a gente está aí com alguns casos em que não vai para o sistema às 9 da noite. Então, o que a gente faz? A gente faz um guichezinho, pede explicações, às vezes a gente tem que abrir um procedimento chamado acerto pós-perícia. Então, isso a gente consegue resolver, sim, pelo guichê, tá? Uma novidade muito legal que está agora sendo disponibilizado pelo guichê, o histórico de crédito de auxílio acidente. Aí eu já recebi a pergunta, e os demais históricos de crédito? Ainda não dá, mas quem sabe? Nós estamos lutando para conseguir colocar tudo que o advogado precisa lá no guichê, tá bom? Eventualmente, uma carta de concessão que não tenha saído, você também pode pedir para o servidor por meio de guichê. Quando a gente faz a aposentadoria da pessoa com deficiência, quando a gente faz um LOAS, eventualmente não vem as pontuações da perícia social, a perícia médica, que é o IFBRA, não é INF não, gente, é IFBRA, é informação que a gente consegue lá no guichê, fala, olha, me passa a pontuação, eles vão encaminhar para a gente pelo e-mail. A gente pede também, consegue, é uma novidade, a gente consegue as microfichas dos servidores que contribuíam anteriormente, coisa que a gente, até um mês e pouco atrás, a gente não conseguia, entrou também no guichê há pouco tempo, e a gente consegue um atendimento específico. Esse atendimento especializado, ele é o da portaria 982. A gente não tem condição de resolver uma demanda pelo guichê, tem uma situação lá específica, eu mesma tive um caso, meu cliente estava em coma, está em coma, foi marcada a perícia hospitalar, esta perícia não aconteceu, ficou 40 dias para acontecer. Aí o que eu fiz? Eu liguei no guichê e falei, gente, eu não aguento mais marcar guichê pedindo para essa perícia acontecer. Então, eu quero um atendimento especializado, eu quero ir até a agência para conversar com o gerente, para apresentar os documentos médicos, para já municiar o perito com os dados. Tudo bem que ele não é funcionário do INSS, mas eu quero fazer isso. O que o guichê fez? Agendou um atendimento, eu me dirigi até a agência da Vila Mariana e resolvi tudo como eu precisava resolver. Então, gente, esse atendimento específico, ele está lá na portaria 982, são aqueles casos, ou casos que a gente não consegue resolver no guichê, e você batendo um papo com o servidor, você consegue o entendimento da melhor maneira de solucionar a questão. Tá bom? O próximo slide eu já falei, que eu consigo solicitar todos? Não, só aqueles que não estão ou no meu INSS ou no INSS digital, tá bom? Uma coisa que muito questionam a gente. Meu recurso está parado no CRPS. Ok, gente. O INSS e o CRPS são pessoas distintas. Quando eu faço um guichê, eu tenho que ter na minha mente que eu estou falando com o INSS. E ao falar com o INSS, obviamente, eu não tenho acesso ao CRPS. Então, andamento de recurso é pelo e-mail ou pelo consulta recursos que a gente tem lá, o endereço normal, nem lembro o endereço de cor agora, acho que é consultaprocessos.inss.gov.br. Se não for isso, a Érica me ajude aí corrigindo, a Tati me ajude corrigindo e colocando no chat, por favor. Mas é essa a questão. Aí, eu consigo, por meio do guichê, pedir que eles subam o recurso. O que é subir o recurso? Quando você interpõe um recurso no INSS, ou seja pelo meu INSS, seja pelo INSS digital, esse processo ele tem que ser feito dentro do INSS. O INSS tem que juntar tudo, tem que colocar as telas internas, tem que instruir o processo para encaminhar para o CRPS. O INSS demora muito para fazer isso. Ele tem 30 dias para fazer, mas ele demora 1 ano se a gente deixar isso lá parado. Então, o que eu consigo através do guichê? Eu consigo pedir para que o servidor faça essa transferência, suba este recurso para o INSS, para o CRPS poder apreciá-lo, ok? Então, isso eu consigo fazer, mas saber de andamento de recurso eu não consigo, tá bom? É possível requerer a implantação de benefícios? O próximo slide faz essa pergunta para a gente. E sim, só que é até a página 2. Então, por exemplo, eu tive um julgamento de um recurso lá na junta, bonitinho, já tem acórdão, não tem recurso especial, falta só o INSS implantar. O INSS está demorando para implantar. Eu posso fazer um guichê para isso? Eu posso. Só que esse guichê, gente, se o caso
for da gerência executiva em que o servidor que te atender no guichê está vinculado, ele consegue dar andamento, por questões de alçada e competência. Ele consegue ver lá mais dados, ele consegue ter acesso a mais informações, então ele vai te dar uma resposta melhor, ele vai te dar uma atenção especial. Agora, se o processo que você está mencionando está acontecendo, está tramitando numa gerência executiva diversa daquela que o servidor está vinculado, aí você não consegue muita coisa, porque o servidor ele tem acesso só até a página 2. Aí o que ele faz? Ele preenche um formuláriozinho ou um e-mail e encaminha essa questão para o servidor que está com a tarefa. Colega, o advogado acabou de me cobrar, dá uma atenção especial porque o prazo já passou. Tá bom? Outra questão também que ele pode fazer é que, às vezes, por conta daquela inteligência artificial que a doutora Silvana falou, a gente não tem ainda um servidor destinado a essa tarefa, ele está pendente de distribuição. Então, esse servidor do guichê, ele consegue atribuir um servidor ao caso para que esse servidor pegue, analise e dê prosseguimento, tá bom? Então, isso ele consegue fazer lá no guichê virtual, tá? Outro problema que a gente encontra é a reabertura de tarefa, queridos. Reabertura de tarefa, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que é um requerimento previsto tanto na 77 quanto na 128. Entretanto, gente, ele é um requerimento que é uma faculdade do servidor aderir, concordar ou não. Trata-se de um erro grosseiro, e erro grosseiro é uma coisa que às vezes eu posso entender como grosseiro e o servidor não entende. Então, a gente pode pedir a reabertura de tarefa? Pode, mas isso não quer dizer que vai ser feito. O servidor, ele vai ter uma análise crítica sobre aquele pedido e vai concordar ou não concordar com esse pedido, tá bom? Mas sim, este é um procedimento feito pelo guichê virtual, tá bom? Outro caso que muito perguntam, e está no próximo slide, é sobre a implantação do guichê virtual versus a nossa querida ACP. A gente tinha uma ação civil pública que falava que quando a agência tivesse mais do que 10 servidores, que essa agência ela deveria destinar um cliente, um servidor, a ser aquele que atenderia exclusivamente à advocacia que estivesse ali, que chegasse com seus processos ali. Primeiro, hoje a gente não tem quase nenhuma agência em toda São Paulo que tenha mais do que 10 servidores em atendimento presencial. Por causa da pandemia, muita gente ficou online e está até hoje. Então, vai ser raro a gente encontrar uma agência que atenda os critérios da ACP. E, gente, vamos combinar que tudo aquilo que a gente resolvia ali presencialmente, a gente consegue resolver pelo guichê virtual. Se eu não consigo resolver pelo guichê, eu consigo resolver pela plataforma INSS Digital. Então, obviamente, que esta ACP não está... isso vamos dizer, com 4 aspas de cada lado, não está ativa. Então, se eu for até uma agência, é óbvio que eu não vou ser atendida. A não ser que eu vá falar de alguma coisa que esteja na portaria 982 de 2022. Aí sim, eu vou me identificar, vou com a minha procuração, vou lá explicar para o servidor o que eu fui fazer ali, que eu não tenho este serviço pelo INSS Digital, e algumas questões para a gente não ter viagem perdida, eu até acho interessante que a gente agende um atendimento específico pelo guichê, porque aí eu vou lá com hora marcada, bonitinho, não fico muito tempo na fila e consigo dar andamento no restante do dia aqui no escritório. Tá? Mas a gente precisa ter em mente, gente, que a ACP não está em vigor. A gente pode usar o termo que ela foi substituída pelo guichê, ok? A gente também tem, gente, uma novidade que a gente conseguiu aí, a partir do trabalho incansável da Comissão Nacional, doutor Bruno, doutora Gisele Kravichichin, e também da doutora Adriane Bramante, da equipe anterior e da equipe atual da Comissão Previdenciária de São Paulo, é o extrato de imposto de renda da pessoa falecida. Isso está no próximo slide. Hoje a gente já tem acesso a este documento através do endereço que está neste material e que a gente vai disponibilizar para vocês,
tá bom? Então, para quem não sabe, olha aí, mais uma novidade super interessante que a gente conseguiu recentemente, não me lembro há quanto tempo, tá? E aí, gente, a gente já vai para o final, pode passar, doutora Érica? E aí a gente apresenta para vocês o Radar OAB São Paulo. O radar é essa telinha vermelha que eu coloquei aí, tá bom? Que a gente tem olá, doutor, doutora e o seu nome. É um aplicativo de celular que você baixa, está disponível tanto para Android quanto para Apple, tá? E ele é um aplicativo criado pela OAB São Paulo. Qual é a finalidade em bom português desse aplicativo? É que a gente consiga fazer um controle das dificuldades que o advogado está tendo no atendimento, no manuseio, no contato com o INSS digital. Então, o que a gente tem aí, gente? A gente tem que relatar primeiro a gente tem que baixar esse app, né? E a gente tem que relatar neste app todos os nossos problemas. Aí a gente recebe um e-mail, a Comissão Previdenciária, na pessoa da doutora Adriane Bramante, pessoalmente, e na pessoa da Fernanda Angeli, que é a coordenadora desse evento. Aliás, só mais um parênteses aqui, a gente tem na Comissão Previdenciária Estadual subcomissões. São tantos os assuntos que eles, muito sabiamente, dividiram em subcomissões. Então, tem uma subcomissão que se relaciona com o TRT e vai lá no TRT levar as demandas do advogado. Tem uma outra subcomissão que cuida dos eventos, que a doutora Maura é presidente, e aí ela faz eventos, ela promove essas lives que estão toda terça-feira lá no nosso Instagram, ela convida os professores, eles trazem conteúdo para a gente gratuito, a gente sabe como é caro o aprimoramento no direito, e a gente tem isso de forma gratuita, com professores de renome. Então, tudo isso é feito através dessas subcomissões. E a gente tem uma subcomissão de relação com o INSS. Então, essa subcomissão, ela é dirigida, ela é coordenada pela doutora Fernanda Angeli. Então, essas duas pessoas, Fernanda Angeli e Adriane Bramante, recebem esses e-mails, e aí esses e-mails, eles são colocados numa planilha estatística. Então, tem lá, a doutora Tatiana fez um guichê tal dia, colocou CPF, colocou nome, colocou telefone, colocou e-mail certinho e não recebeu o link. O guichê, ele estava agendado para o dia 11 de março, às 15 horas e 30 minutos. O protocolo do agendamento é um número tal. Então, a gente precisa relatar o que aconteceu, gente, e dar os dados, número de protocolo, número de OAB, CPF, essas questões todas. Porque se a pessoa só fala, não veio o link, como é que eu vou colocar isso como estatística? Olha, não veio o link, mas não veio o link por quê? Foi erro de quem? Qual é o protocolo? Qual é o dia e o horário que você deveria ter sido atendido? Então, a gente tem muitas reclamações no radar que a gente não consegue fazer nada e que eu não consigo usar isso de estatística para pressionar o INSS ou para colocar mais servidores ou para mudar a forma, tá? Então, a gente precisa ter sabedoria ao usar as ferramentas. Eu preciso me identificar, eu preciso dizer para a pessoa do lado de lá o que aconteceu, com a maior riqueza de detalhes possível, para que isso funcione a meu favor. Porque quando o radar produz essas estatísticas, ele leva dados concretos para o INSS. Você concorda? Vocês concordam comigo que a gente vai ter poder de argumentação? Agora, quando eu não tenho esses dados, parece falácia, parece mentira. Aí eu fico insegura, eu fico inconsistente nas minhas argumentações. Ok? Então, por gentileza, baixem o aplicativo Radar e vamos fazer o uso com todas as questões para que essas estatísticas nos beneficiem, ok? Então, pelo Radar, também tem muita gente que usa de uma forma inadequada, falando assim, olha, meu recurso continua lá no INSS, não subiu. Aí a gente pergunta, você fez guichê? Não, eu não fiz o guichê. Ué, gente, mas então, assim, o radar é da OAB, ele não é do INSS. O radar é um instrumento que a OAB deve usar para estatísticas, para conseguir entender o maior calo do advogado e trabalhar junto ao INSS para que esse calo seja minimizado, tá bom? Esse é o nosso ponto. Então, eu não recebi o link do agendamento no guichê, só que eu não falo que dia que era, como que eu preenchi, qual é o número do protocolo, não falo nada disso, como a gente já mencionou.
Ah, o servidor não atendeu abrindo a câmera. Ué, mas ele resolveu o seu caso? Ah, resolveu, mas eu quero que ele tenha a câmera aberta porque eu também estou com a câmera aberta. Gente, é aquela coisa, o bom senso. Se ele não abriu a câmera, não te atendeu, não foi cuidadoso nas palavras, te ofendeu, não te tratou bem, aí sim a gente precisa fazer um radar. Mas se ele resolveu o seu caso e só não abriu a câmera, sinceramente, eu acho que a gente não tem estatística interessante neste caso, tá? Aí, olha, a gente também precisa lembrar que existem indisponibilidade das plataformas, principalmente nos últimos tempos. E a gente viu na nossa reunião mensal que usaram um termo que eu achei muito interessante. A DataPrev está fazendo as modificações no sistema durante o nosso uso. Então, eles usaram o seguinte termo: estão trocando os pneus com o carro andando, com o carro em movimento. Então, essas inconsistências todas que a gente está vivendo no INSS são inconsistências, gente, a partir de uma alteração da DataPrev, e muitas dessas alterações vão beneficiar a advocacia e o servidor também. Então, a gente precisa, neste momento, gente, ter paciência, ter bom senso, ter espírito colaborativo para a gente conseguir a melhor resposta possível. Tá bom? Que a nossa atuação já é bem complexa, a gente já tem muita coisa para pensar, a gente já tem muitas demandas na nossa vida, então a gente precisa usar essas ferramentas, essas maneiras que a gente conseguiu através da gestão da nossa seccional, da melhor forma possível para que elas nos ajudem no nosso dia a dia, tá ok? Essas são as pontuações principais do guichê, dos atendimentos, do radar, o que a gente pode, o que a gente não pode. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso auxiliar em mais alguma coisa, eu estou à disposição. Pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente ia abrir o microfone. No chat não temos muitas perguntas, aliás, nem temos perguntas no chat. As que vieram no chat, a Silvana foi respondendo, o pessoal já foi respondendo. Então, se alguém quiser abrir aí. Ah, tá, deu até medo, né? Porque a gente fala, meu Deus, não tem pergunta porque ninguém entendeu nada, porque todo mundo entendeu tudo, né? Tem aquela dúvida na nossa mente. Eu que cortei o detalhe, que a Silvana já estava respondendo, né? Não, acho que o Rogério, ele quer fazer uma perguntinha, ele tá com a mãozinha levantada, é isso, Rogério? Abra seu microfone, Pode por abrir. favor. Enquanto o Rogério abre a câmera, tem uma pergunta aqui. Doutora, sobre os processos em distribuição no CRPS, tem alguma informação sobre a distribuição? Veja, cada servidor que é responsável por essa tarefa, ele conclui com a carta de indeferimento ou de concessão, enfim. Aí tem um setor dentro do INSS, que é o setor responsável pela avaliação desses pedidos de recurso e encaminhamento para o CRPS. Tá? Esse setor está com um acúmulo absurdo de casos, até por conta de tantos indeferimentos, sem olhar tudo aquilo que precisa ser olhado. Então, essas pessoas, elas vão fazendo paulatinamente, vão fazendo por ordem de chegada. Quando a gente faz um guichê e informa que está há muito tempo parado, eles costumam dar prioridade, mas é essa a informação que a gente tem, tá bom? A gente não consegue entrar no INSS e ver onde está o seu recurso, se vai demorar muito para distribuir ou não. O conselho é, faça um guichê, informe que já tem muito tempo parado, mais de 90 dias, e pede a distribuição. Tá bom? Acho que o Rogério ele não está conseguindo. Quer digitar, Rogério, no chat sua pergunta? Então digita, por favor, que aí a gente repassa para a doutora André e para a doutora Silvana. A Fernanda Luz também pergunta aqui. Sim, Fernanda, o material já está nas mãos da doutora Tatiana e da doutora Érica. Elas passarão para vocês. Aí vocês dão uma olhadinha aí com ela, como é que vai ser essa transmissão do material, se por e-mail, enfim. Tá bom? Isso. Eu coloquei um pouquinho antes e vou repetir aqui o e-mail. Pode mandar um e-mail no endereço que eu vou colocar aqui, que eu respondo o e-mail com material, tá bom?
Enquanto o doutor Rogério vai digitando ali, eu queria só dar os parabéns, claro, para as duas explanações. Foi realmente muito... A gente não se cansa de ouvir sobre INSS digital e guichê virtual, né? Eu lembro que lá atrás eu ajudei a preparar esse material aí, quanta alteração já foi feita nele. E eu acho que um dos pontos fundamentais para a gente falar aqui, gente, é que o guichê, de fato, ele é a mesma história de trocar a roda com o carro andando, é a história do guichê. A gente está aqui trabalhando todos os dias, eu faço parte da subcomissão, a Andréia, a Silvana da subcomissão de relação com o INSS, a gente está ali todo dia. A gente sabe das dificuldades e a gente está brigando ali, mas é muito, muito, muito importante que quando vocês façam a reclamação lá, registrem a reclamação no radar, que vocês coloquem as informações, porque a gente faz a reunião com o INSS, a gente só consegue debater, argumentar ali com eles para trazer, de fato, buscar uma melhor... É isso que a Andréia falou, senão ficar falácia, tá bom, tem 10 advogados reclamando, como é que eu vou fazer? Como é que eu sei? Eles questionam muito isso na gente na reunião. Então, levem até o radar, mas com as informações completas, e não deixem de agendar outro guichê, porque o objetivo do radar não é resolver o problema pontual, é a gente entender onde está o problema para levar até o INSS para buscar a melhoria. Mas é fundamental que vocês já agendem outra data no guichê para buscar aí essa solução do problema do cliente de vocês, tá? Acho que o doutor Rogério conseguiu só digitar. complementando sua fala, Érica, que eu esqueci de um detalhe. E é assim, gente, muitos advogados nos relataram que fizeram a reclamação no radar e ficaram esperando a resposta do radar para agendar novamente. Eu esqueci de pôr isso no slide, mas isso é um fato. Gente, o radar é da OAB e a gente tem como... Eu fui misericórdia, né? Eu fui nomeada coordenadora do radar, eu não sei nem como é que a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente percebe alguns e-mails lá do radar e eu fico sem saber para que lado que eu vou, porque o advogado não deu. Gente, quando a gente faz um pedido no INSS, a gente tem que instruir esse pedido. Quando a gente faz um requerimento no radar, a gente tem que instruir esse requerimento. Senão a gente não consegue dar andamento. E não fique esperando a resposta do radar. O radar tem por objetivo responder a todos os advogados, mas tem demandas que eu preciso da resposta do INSS, que demora 30, 40, 50 dias. Então, eu não vou te retornar com rapidez. Então, a gente precisa entender que o caso do nosso cliente precisa ser solucionado. O caso ocorrido com o guichê, com o INSS digital, com qualquer outra questão, ele vai ser solucionado em paralelo. Um não depende do outro. Ok? Então, deem andamento à questão do guichê, independente da resposta do radar, tá? Antes da doutora Maria do Céu, o Rogério perguntou, o sistema presencial continua funcionando? Rogério, a gente já falou um pouquinho sobre a plataforma, sobre a portaria 982. Baixe aí, por gentileza, a portaria 982 do INSS, ela é de 2022, e ela fala as questões que permitem que o advogado faça um atendimento presencial. É só nesses casos, tá? O que eu aconselho? Para a gente não perder o dia inteiro dentro do INSS, não vá sem agendamento. Faça um guichê e fala, olha, eu quero um agendamento especializado porque eu preciso fazer um dos atendimentos que estão lá na portaria 982. Aí ele vai perguntar o que você quer, ele vai fazer esse atendimento especializado, com dia e hora marcada você vai até o INSS que você está pedindo, tá bom? Mas não funciona mais, não adianta você ir lá presencialmente, nem que você leve procuração para você fazer, por exemplo, uma aposentadoria. A aposentadoria, o requerimento de aposentadoria está liberado lá no INSS digital. Então, o servidor vai falar, olha, sinto muito, não posso te atender, vai fazer pelos meios adequados. Ou meu INSS do cliente, ou INSS digital, tá bom? Atendimento lá presencial, só aqueles relativos à portaria 982. Obrigado. Respondi? Doutora... Obrigado. Andréia, Sil, por favor. Doutora Maria Lúcia. Não, eu só queria, a doutora Maria José, acho que é Maria José dos Santos, se não me engano, ela colocou no chat que ela recebeu a informação que os recursos estão atrasados por volta de 1 ano e que deve seguir a lista. Só que, assim, realmente está atrasado até mais tempo, mas dos meus casos, eu tenho levado ao guichê virtual, né, pedindo celeridade na conclusão, e eu tinha tido êxito. Em menos de 1 mês, eu também. Revisão,
Eles estão andando e, assim, a informação que eu tenho obtido no guichê é que as demandas levadas ao guichê, elas têm tido prioridade. Inclusive, quando eu entro lá na tarefa, até aparece atendimento do guichê, pedindo celeridade, e aí, como a doutora Andréa falou, quando não cai no servidor que é responsável por aquela gerência executiva, eles preenchem o formulário, esse formulário vai para a gerência executiva, que aí encaminha, é responsável, né, para onde está o processo de revisão, que aí encaminha para o servidor que está responsável por essa revisão. Então, assim, eu tenho tido bastante êxito. Eu aconselho a doutora Maria José a abrir um guichê virtual e levar, solicitar ali a agilidade na conclusão dessa análise. E essa pergunta da doutora Maria José, ela tem um outro viés também. Gente, o INSS ele é dividido em setores, tal qual a justiça, ok? Então, quando a gente fala em parados há mais de um ano, depende da gerência executiva. Tem casos que a gerência executiva tem mais demandas, então ela realmente, a gente tem hoje gerência executiva sul, tem a gerência executiva leste, tem a gerência executiva centro, então depende da demanda de cada gerência. Tem gerência que tem 1 ano, tem gerência que tem 6 meses, tem gerência que tem 5 anos, não sei. Eu não tenho como saber. E nem é coisa que a gente vá saber mesmo, mas a gente precisa conhecer os métodos de aceleração deste processo. Doutora Maria do Céu, a senhora quer abrir o seu microfone para fazer sua pergunta? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Primeiramente, me apresentar, eu estou um pouquinho longe de vocês, eu sou de Manaus, né? Bem Que ali, honra! estou aqui no estacionamento, que eu vim deixar minha mãe para uma aula, desculpem aí se de repente a imagem ficou ruim por alguns momentos. Bom, eu queria dizer que por muitas vezes eu sonhei como seria esse guichê virtual, nós não temos em Manaus, nós fazemos parte da Superintendência Norte Centro-Oeste. Então, e agora assistindo vocês, antes de mais nada, queria parabenizá-los, foi muito esclarecedor. O sonho continua sendo sonhado, mas melhor até do que eu esperava a realidade, né? Eu, às vezes, não gerava muita expectativa em relação ao guichê virtual, mas pude perceber pelas palavras de vocês, pelas orientações, pelos esclarecimentos, o quão importante ele é e quanto abrange assim de uma forma bastante ampla essas questões ligadas ao INSS. Então, muito obrigada. Eu sou aluna da Viviane Mazotti, foi ela que postou em um dos grupos, eu estava no caminho, então eu acessei e aí eu estou aqui, tá? E aí, então, vim assistindo no caminho, tá bom? Então, eu queria deixar um beijo para vocês, um prazer enorme. E se eu pudesse receber esse material, eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário aqui da OAB-AM, sou diretora de cursos, então, para mim seria muito importante. Eu vou tentar deixar aqui o meu e-mail, se eu pudesse receber, ou então depois eu falo com a professora Viviane Mazotti para ver se eu poderia ter acesso a esse material, tá bem? Nós que agradecemos, doutora. A honra é toda nossa. Que maravilha. Nem tem aí ainda e se interessou e prestigiou a gente, né? Que delícia. Muito obrigada. A professora Viviane também faz parte da comissão da seccional. E aí a senhora pode deixar o e-mail aqui, que eu vou anotar. Se por um acaso não chegar, acontecer alguma coisa aí a senhora fala com a professora Viviane, que ela fala com a gente também. Tá bom? Obrigada. Eu só queria acrescentar que agradecer a doutora Maria do Céu e falar que, de fato, o Estado de São Paulo foi o primeiro a ter o guichê virtual no Brasil inteiro. Hoje, outras seccionais têm, mas a gente tem notícia, a doutora Fernanda Angeli participa das reuniões para a implantação do guichê a nível Brasil no Conselho Federal, que a informação que a gente tem é de que eles usam o nosso modelo, o nosso e-book, que eles estão trabalhando com tudo as informações baseadas no trabalho que a gente tem feito aqui em São Paulo. Eu sei que a gente tem aí algumas questões dos advogados, às vezes, um pouco insatisfeitos, mas ouvir esse relato, porque
o que a gente precisa entender é que tem estados que sequer têm acesso ao que a gente está tendo. É claro que a gente não vive o melhor dos mundos, gente. A gente está trocando o pneu com o carro andando, a gente está melhorando o guichê todo dia. E as pessoas não têm ideia do quanto a gente trabalha dentro do grupo a comissão como um todo, mas a subcomissão de relações com o INSS é um trabalho hercúleo, todos os dias tem demanda. E vocês não sabem o quanto que esse trabalho que a gente trabalha. Às vezes o trabalho de formiguinha ali na ponta, no resultado, no guichê não aparece tanto, mas é gigantesco. Então eu fico muito agradecida pelas palavras da doutora Maria do Céu. Eu só deixei de acrescentar que eu fui servidora lá por 30 anos como assistente social. Pronto, tem essa realidade. Então, pronto, doutora Maria do Céu, melhor do que ninguém sabe como funciona o INSS, e é o que a gente fala também. Às vezes a gente vê os advogados bastante insatisfeitos, mas só quem ficava na filinha às 3, 4 horas da manhã para pegar... Eu nem peguei essa fase, confesso, que quando comecei a advogar não é assim, mas ouvi muitos colegas relatarem de pegar a filinha 3, 4 horas da manhã. Então, hoje a gente tem uma fila virtual. Obviamente, não é o melhor dos mundos, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas nós estamos fazendo muitos progressos. Obrigada, viu, doutora Maria do Céu, por participar. Tem uma pergunta aqui, doutoras, Silvana e André, se puderem responder. Eu utilizo o GERID, né? Porém, há uns dias atrás em diante, tenho acesso negado. Não sei como proceder. Alguma luz? Se eu responde essa? Eu já estava até escrevendo aqui. Já respondeu? Né? Não, eu ia responder, mas é decorrente da instabilidade, né? Como a doutora Andréa falou, a gente está tendo muita instabilidade, né? Eu não sei se ela está acessando por senha, pelo token, né? A gente tem até a orientação de qualquer coisa, alterar a senha, mas acho que esse dia de manhã ninguém conseguia acessar, à tarde o pessoal já estava conseguindo acessar. Eu observei que no horário bem cedo, assim, no finalzinho da noite, parece que tem sido mais estável, né, a plataforma, o acesso. Até a doutora Adriane Bramante esse dia brincou, falando que ela ia mudar o horário do expediente lá do escritório dela, das 22 às 6, né? Tá, então, talvez mudar o horário, procurar não acessar nesse horário, onde a gente sabe que está todo mundo acessando, né? Bom, mas ainda com essa estabilidade. Me chamou a atenção ela falar que tem acesso negado. Acesso negado é diferente de instabilidade. Provavelmente você pode ter tido algum erro com a sua senha, alguma outra questão. A doutora Silvana, quando ela explanou, ela falou lá quais são os e-mails, quais são os telefones que você pode contatar para ver se tem alguma intercorrência com o seu cadastro lá na OAB, para a gente ver o que está acontecendo. Mas o caminho é lá mesmo, tá bom? Aquele telefone e aquele e-mail. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Doutor Francisco está com a mãozinha levantada ali, tá? Doutor Francisco Ramalho. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Não tenho nenhuma pergunta, eu só tenho a agradecer ao guichê virtual. Nunca tive nenhum problema no guichê virtual. Desde que começou todo esse procedimento de guichê virtual, todas as minhas demandas, todas, inclusive implantação de benefícios quando veio do CRPS, tem sido atendido. Queria agradecer mais uma vez a doutora Silvana e todo o pessoal do Itaquá por excelente explanação. Eu estava falando com a Érica Baresi, da sintonia de demonstrar com tanta facilidade para nós sobre o guichê virtual, né? A doutora Andréa Rossi está aí. Tem um monte de gente conhecida que eu quero mandar beijo para todos. Sabem que eu não consigo ficar parado, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu peguei amizade com os servidores. Por quê? Porque eu estou fazendo um processo de empatia. Às vezes eles não querem ligar a câmera, eu vou reclamar na OAB, no radar? Não vou. Porque às vezes eu tenho um problema aqui na minha máquina e o cabelo não está legal, coisa e tal, eu falo para o servidor, ele também me entende. Então, não sei se com os colegas já aconteceu, de pegar, às vezes o mesmo servidor, por exemplo, Demétrios, com exceção a Baixada Santista, que nos liga via celular, né? E você cria um vínculo tão grande que eles acabam nos ensinando, eu digo por experiência,
o quanto o guichê virtual tem me ajudado, e eu tenho vários grupos de WhatsApp, eu tenho uma turma, inclusive, chamada Gangue, que a gente só fala mal das pessoas, inclusive de professores, e eles, volta e meia, eles falam, né? Olha, eu estou tendo problema no guichê. Eu falo, gente, não é possível, só eu que não tenho problema. Eu não tenho problema no guichê virtual. O único problema que eu tive no INSS foi hoje, por incrível que pareça, eu tinha um atendimento presencial específico, especializado, na APS lá de Santana, na Zona Norte, e essa APS está em greve. Então, nem todas as APS aderiram à greve, né? Então, a minha fala era só isso, e só para agradecer, doutora Silvana, assim, a comissão de Mauá Previdenciário está de parabéns, assim como a minha querida Itaquera, né, Mauá, não, Itaquá está parabéns a todos mesmo. Eu tenho orgulho de participar das palestras de vocês. Obrigado. Obrigada, doutora Francisca, sempre presente. Nós que agradecemos, né? Pessoal, Tem uma última pergunta aqui, Tatiana, se você me permite responder, um claro. segundo. A doutora Rosiana fala, mesmo que o INSS já tenha encaminhado, é possível ter alguma resposta sobre o julgamento do recurso? Não. O guichê, ele é do INSS. O recurso está sob os cuidados do CRPS. São órgãos distintos. Lá no CRPS a gente não tem guichê, a gente precisa mesmo manter o contato por e-mail, que é uma maneira super adequada da gente falar com o CRPS. A gente tem os endereços de e-mail de cada junta, se for o caso, a doutora precisar, me coloco à disposição para fornecer isso para a doutora. Creio que a doutora Érica Baresi, a doutora Tatiana também podem fazer a mesma coisa, mas a resposta é não. Se já está no CRPS, o guichê não vai te ajudar em nenhum momento. Então é isso, o assunto é bom, é muito importante as ferramentas, tem muita coisa mesmo, e a gente ficaria aqui mais umas 3 horas no mínimo, mas a gente não consegue, infelizmente, né? Então vamos encaminhando para o final, agradeço a presença de todo mundo, foi muito bom mesmo. Vou passar a palavra para as palestrantes fazerem as considerações finais, depois a Érica também vai falar um pouquinho e a gente encerra. Gente, muito obrigada, obrigada mesmo. Doutora Andréia, pode começar, ou a doutora Silvana. Eu queria agradecer a oportunidade, é uma honra realmente para a gente poder dar um pouquinho de esclarecimento. A gente é muito grata a Deus porque a gente teve esse esclarecimento de colegas. Eu cito aqui a Érica, cito a Maura, a Bel, a Eliane César, Verônica, que foram pessoas mandadas por Deus na minha vida para me auxiliar nesses momentos, e a gente só faz retornar aquilo que a gente recebeu da parte de Deus, que é de muita bênção. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quero estar na OAB Franco da Rocha presencialmente em breve, se Deus quiser, para a gente confabular, discutir mais coisas para o crescimento do direito previdenciário, e realmente é muita honra. E se eu puder ajudar, um pouquinho que a gente vai conhecendo do dia a dia, estou à disposição sempre. Meninas, muita gratidão. A última página do material, ela tem lá o endereço do e-book. E-book, doutora Érica Baresi é a responsável por este material de qualidade indiscutível. Lá tem todos os pontos para a gente acessar. Você tem acesso a isso. É uma ferramenta super legal. São leituras, gente, super simples, com desenhos. É mais ou menos igual a esses slides que a gente mandou. Então, baixe e acesse, porque as dúvidas que ficaram aqui hoje podem ser solucionadas pela leitura do e-book. Então, muito obrigada, Érica, por toda a sua dedicação, por fazer isso para nós também, porque metade, se não 70% do que eu falei hoje foi através do e-book que eu consegui resposta. Então, muito obrigada, Tatiana. Já tenho a liberdade de chamar de Tatiana, ao pessoal de Franco da Rocha que está aqui, o pessoal de Manaus que nos acompanhou. Ouvir esses relatos realmente só nos dão mais força para a gente continuar essa caminhada, tá bom? E juntos a gente somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Então, é um dando o braço, um ajudando o outro, para a gente chegar lá, ok? Muito obrigada mesmo. Eu coloquei aí no chat, né, o link do e-book. Ele não está atualizado, tá? Mas
doutora Érica aí, ela está trabalhando, né, pela atualização do e-book, logo estaremos, vamos tê-lo atualizado, né, com a inclusão de todas das dúvidas que vão aparecendo, de alguns outros probleminhas que vão aparecendo, a gente vai indicando ali o caminho, né. Como a doutora Andréa falou, né, o e-book ele foi um trabalho desenvolvido pela Subcomissão de Relacionamento do INSS, que é um braço da comissão estadual, e assim, esse trabalho foi desenvolvido pela doutora, o e-book foi desenvolvido pela doutora Érica Baresi, a doutora Fernanda Angeli, a doutora Danila Cardoso, a doutora Josiane Zanardi e a doutora Andréa Rossi, que aqui também está, né? Então, assim, foram finais de semana, foram noites sem dormir para desenvolver esse trabalho para a advocacia. Então, gente, aproveite, é de graça, é um material maravilhoso. Eu aprendi muito com ele e ele realmente faz parte ali do meu dia a dia. Não deixem de ler. Doutora Tatiana, muito obrigada. Érica, muito obrigada também, tá? Pela recepção, vocês são maravilhosas. Gente, obrigada a todos que estão aqui presentes e nos acompanharam. Eu vi que nós chegamos aí a quase 40 pessoas. Vi que tem alguns colegas aqui também da comissão, o doutor Gustavo, né, a doutora Andréia, a doutora Edivan, né, a doutora Isabel, e outros vou estar citando, mas olha, obrigada mesmo, gratidão. Viu? Enfim, um abraço a todos. Ok. Olha eu de novo atropelando, né? Gratidão à minha amiga Silvana, gente. A parceria foi show, me ensinou demais, me ajudou demais. A gente conversando ontem sobre isso. Então, assim, é outra coisa que o direito previdenciário nos proporciona, né? Conhecer pessoas especiais. Beijo no seu coração, Sil. Eu também. Linda. Vou também fazer o meu agradecimento aqui, gente, especial para vocês duas, que aceitaram aí o nosso convite para vir aqui falar para a gente sobre esse tema. Agradecer ao trabalho da Subcomissão de Relações com o INSS, a cada um que integra essa subcomissão, a doutora Fernanda, que faz um trabalho, assim, ela, como disse a Maura outro dia, se eu tenho um exemplo hoje de como servir é a Fernanda, porque a Fernanda, ela passa o dia resolvendo problemas de INSS, o dia todo, é demanda dos advogados, é um problema, então, assim, ela merece os parabéns. Toda a comissão estadual tem feito um trabalho muito bonito, desde a gestão anterior, um trabalho que tem continuidade aqui. E eu fico muito feliz de poder integrar ali, de estar contribuindo com isso. É um trabalho voluntário que a gente faz, mas que nos traz muita coisa boa. A gente aprende junto, a gente faz grandes amigos, pessoas que a gente leva aí no coração para a vida. Itaquera tem um lugar especial no meu coração, vocês sabem disso. Até a gente foi num evento presencial em Itaquera semana passada e até me emocionei lá, porque Itaquera, de fato, faz parte da minha história junto com o direito previdenciário. Então, aos amigos de Itaquera que estão aqui, eu só posso agradecer, que tem muitos aqui, eu estou vendo a Verônica, a Isabel, a Eliane, deixei de falar alguém, são pessoas muito queridas mesmo. Francisco, conheci Itaquera numa palestra presencial, para você ver. A Silvana também, o pessoal de Itaquá, e todas as pessoas que estão aqui, que prestigiaram, e vocês estão, assim, de parabéns, porque o INSS Digital e o guichê virtual são ferramentas fundamentais para o advogado que trabalha com direito previdenciário. E para outras áreas também, porque às vezes você precisa protocolar ali um ofício que veio do direito de família, enfim. Então, é uma ferramenta fundamental que a gente precisa conhecer. E parabenizo também a doutora Tatiana pela iniciativa, que está como presidente da nossa comissão e tem feito um trabalho brilhante, trazendo aí a informação, o conhecimento, movimentando a comissão. Então, eu dou os parabéns aqui para ela em nome da nossa diretoria e agradeço a todos. E a doutora Maura não está mais aqui, a nossa querida professora Maura, mas foi uma grande honra tê-la aqui conosco também. E a nossa casa está em reforma por conta da enchente que a gente passou, mas assim que as portas estiverem abertas, estão todos convidados e certamente vamos fazer um evento aí, trazer Andréia, trazer Silvana, Isabel, trazer o pessoal aí todo para falar aqui de direito previdenciário com a gente. Gente, obrigada. Já estou aqui idealizando, tá? Podem se preparar.
Gente, obrigada. Obrigada, doutoras. Obrigada. Um beijo. Até a próxima.